Tá gravando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Franciele, para quem não me conhece, acho que todos aqui me conhecem. Sou colaboradora da tenda para poder fazer uma apresentação que é muito novo para mim, eu nunca tinha nem ouvido falar, então acredito que vai ser um estudo de trocas e aprendizados, tanto para mim quanto para vocês também. Então, vamos começar, né, com uma oraçãozinha aqui, uma prece inicial, tá? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pedindo auxílio aos nossos mentores e guias, a fim de que possamos ter mais um dia de estudo enriquecedor e que todo esclarecimento seja usado como uma forma de aprendizado, tá? Que assim seja. Fran, eu vou colocar para compartilhar, aí vocês me falam se a tela vai aparecer, tá bom? Tá bom. Cara de brava aí, Amanda. Tá mudo. Eu não. Oi, Alicinha. Alicinha, filha de Ansan. Só um minutinho, pessoal, que eu tô vendo onde que foi parar o arquivo para não. Peraí. Você quer que eu tente compartilhar aqui? Se eu te colocar como anfitriã, aí eu acho que você consegue. Peraí. Tá. Silvinha, Oi? eu não vejo a imagem da Fran. É só para mim? Ou Não, será que... eu tô vendo a imagem dela. Eu tô logada em dois, Dora. É suspeita. Então, acho que é no computador dela, não aparece, só aparece do iPhone. É, Eu acho que ela tá com o fone de um, o áudio de um e o. Ô, Fran, te coloquei aí deixa de eu tentar aqui. anfitriã, vê se você consegue. É, Ai, tem alguém. emudece, já emudeceu. Pronto? Prontinho. Peraí, deixa eu dar um. Tá dando, né? Pra ver bonitinho? Sim. Tá. Eu vou acompanhar pelo computador, então talvez eu não vou ficar olhando direto aqui pra tela aqui, tá? Vamos lá, gente. Eu trouxe aqui a continuação, né, do estudo que a gente já estava fazendo, que é do povo d'água, parte 3. E o que que esse assunto aborda? Os golfos, os sudões e os marinheiros. Os golfos e os sudões eu nunca ouvi falar, nunca, não sei nem o que que é isso. Eu falei, meu Deus, o que que é esse assunto? Pensei três vezes antes de trazer, eu falei assim, ah, não, mas vamos ler e vamos encarar, né, os fatos. Tentei procurar na internet, tentei procurar outros meios para poder aprofundar no assunto, mas não achei nada, fora os marinheiros, né? Mas os golfos e os sudões é algo extremamente novo para mim. Então, assim, é, se pudesse ser uma troca aqui de ideias aqui entre nós, seria até melhor, porque aí o que que eu fiz? Como não tenho muita informação que eu consegui tirar de fora, eu trouxe muito o que eu achei importante no texto, e eu trouxe aqui alguns relatos, né, do texto mesmo, do livro, e para a gente poder lendo e ter um conhecimento, tá bom? Os golfos, eles se assemelham aos golfinhos, eles são seres dóceis e amáveis, são elementais da natureza aquática. Então, por conta da sua estruturação em seus campos energéticos,
eles podem passar um bom tempo fora do seu ambiente. Ou seja, eles não agem, né? O trabalho deles não é feito somente dentro d'água. Eles conseguem utilizar dessa estrutura energética para poder sair e vir aqui na Terra e tudo mais. O tipo de trabalho deles é a base de cantos, tá? São mantras que têm o poder de magnetizar quase todos que se encontram de maneira espiritual, humanos e outros elementais. Ou seja, os únicos seres que não poderão ser magnetizados por eles são os da mesma espécie e seus respectivos aliados, que são os espíritos encantados. Quando os golfos entram em ação, a função do trabalho deles é acalmar os espíritos ali presentes, incluindo até mesmo os espíritos que estão trabalhando, fazendo todos entrarem em um processo de transe muito intenso, ou até mesmo em um estado de coma profundo. E eles só podem ser acordados por um encantado dessa dimensão, ou seja, ele está lá trabalhando, se ele acalmar os espíritos ou até a gente mesmo, somente um deles que pode acordar a gente dessa. Peraí, que tem que admitir alguém. Só a gente, só eles que podem acordar a gente desse coma ou desse transe. Eles só agem quando extremamente necessitado, quando algo muito grande ameaça de alguma forma toda a estruturação energética da casa e seus arredores. O desgaste energético nesse tipo de trabalho, ele é muito grande. Então, ele pode afetar áreas que, assim, nem precisariam ser afetadas, né? Então, se veio para agir ali, vamos supor, eu imagino assim, né? Estamos fazendo um trabalho de limpeza no centro, e daí a gente precisou de chamar eles. Eles vêm, só que o trabalho deles é tão amplo que não vai atingir só o centro, imagino eu, né? O negócio ali deles vai atingir o bairro inteiro, né? Ou se não a cidade inteira, porque eu penso que é muito, muito amplo o trabalho deles. E quando o trabalho é iniciado, somente eles decidem quando será encerrado. Nada nem ninguém detém o poder de manipulação do seu trabalho. É isso sobre os golfos. Alguém tem alguma coisa para poder compartilhar, para poder acrescentar, ou para falar, nossa, realmente eu nunca ouvi falar, porque eu fiquei assim, abismada, eu não sabia que existia. Compartilho da sua ideia também. É um tema ainda muito novo, né? Nós até, essa dimensão aquática, ela é tão extensa e é um mundo novo para a gente que está mais habituado a trabalhar com entidades, né? Do terrestre, assim, digamos, né? Caboclo, luz e tudo mais. E os elementais é algo que, como eles não têm esse processo, né, de incorporar, no caso, eles não Uhum. incorporam genética, para nós que somos médicos de incorporação, parece algo assim, abstrato, né? Talvez Viajado. viajadaço. Não sei se a Camila tem alguma parte, ela sempre traz conteúdos bacanas aí para nós, mas é muito novo para mim também, da mesma forma. Os 2 primeiros estudos que eu ministrei, eu falei, Jesus. Salve! Então, sim, eu desconheço também, né? Mas eu já estudei e vi sobre diversas formas de elementais que se tem, né? Então, porque a gente conhece as ondinas, né? Os que são mais comuns para, né, Uhum. para o nosso entendimento. Mas existem elementais de diversas formas, né? Em vários âmbitos. Mas desse aí eu desconheço assim também. Eu já vi algumas imagens de elementais em formas de peixe, em forma de, pode ser, né? De tudo. E agora, o que eu fiquei imaginando quando você falou, que tem um estudo que fala que os golfinhos é um portal para a sexta dimensão, que eles são Hum. seres que vieram de Sírios, que então são animais que fazem uma conexão que traz, que mantém
uma harmonia na Terra, porque eles são seres enviados de Sírios para trabalhar uma harmonia na Terra. Então, quando você começou a falar, e me veio isso na cabeça. Só que assim, me veio isso, mas é uma coisa que eu fiz uma ligação de um Uhum. estudo que eu já tenho, mas eu desconheço também é uma nomenclatura, uma nominação que eu não conheço. Eu não posso falar se assim, se pode ser uma viagem da minha cabeça, se não tem, mas me levou a essa, né, a essa memória dos golfinhos, né? Então, assim, foi o que me passou, porque eu também desconheço. É assim, no texto, a primeira coisa que traz é essa informação, que eles se assemelham aos golfinhos, né? Então, com certeza tem algo ali a ver, mas acredito que não seja idêntico, né? É a mesma coisa que eu vou falar aqui agora do próximo. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Posso seguir? Um, dois, três. Vou continuar. O próximo assunto chama Os Sudões. E aí, quando eu comecei a ler, me remeteu muito a um filme que eu assisti, que é acho que é o Aquaman, se eu não me engano. À medida que eu for falando, vocês vão ver que parece, mas não parece. Na hora que você fala assim, nossa, parece, aí chega no final você vê que não é. Mas assim, eu acho que o mundo aquático ele tem é muito misterioso ainda. Isso é o que eles puderam trazer um pouco para a gente. Acredito que tenha muito mais lá para baixo, né? Acredito eu. Então vamos partir aqui para o próximo tema. Os sudões. Eles podem ser chamados também de Netunos. São seres extremamente assustadores. Eles podem medir até 7 metros de altura, mas, apesar do tamanho, eles são ágeis para as realizações de suas tarefas, seja ela qual for. É importante mencionar que a energia maior permitiu que o associassem de uma forma a não causar muito espanto, quando em contato tanto com a gente quanto os desencarnados que não têm esse conhecimento do reino elemental. E muitos achavam que a figura dos Sudões seria algo parecido com a metade homem e metade peixe, e não é bem assim. Além de altos, eles são extremamente fortes e se assemelham com os homens da Terra, com cabeça, tem troncos, tem os membros inferiores e superiores, porém de uma aparência indescritível. No texto ele fala muito, não queira saber exatamente como eles são, porque não tem nem como explicar a figura deles, de tão esquisita que eles são. Aí eu já fiquei assim, já não é muito o que eu achei que fosse, né? Porque lá era bem, no filme é bem metade homem, metade peixe, né? Pensei nisso. Uma das suas principais tarefas é guardar o plano baixo, no além dos oceanos, e são os melhores no que fazem. No reino aquático é um dos mais evoluídos no quesito elemental e estão bem próximos de adentrarem outras dimensões, apressando seu passo rumo à evolução e vibram mais intensamente nos campos de Omolu. Tem como arma e ferramenta de trabalho, chama Tauitin, que é um famoso tridente, que me remeteu ao filme também. Utiliza para sua própria proteção e de outros, caso necessário. Aí aqui ele vem explicando um pouco sobre esse tridente, né? Que existem as três hastes, e essas três hastes, elas representam o elemento ar, terra e água. E um dos objetivos desse tridente é realizar a viagem de um determinado espírito por entre as águas, desde uma singela visita até o transporte dos espíritos, que deverão se manter no submundo aquático, usado também na intervenção de um possível problema, sendo ele material ou energético espiritual. Os sudões são muito inteligentes, então eles sabem exatamente quanto que vai utilizar o elemento necessário para aquele fim, né? O elemento ar ou o elemento terra, diante da diversidade que aparecer. Então, por exemplo, na haste ar, essa haste ar, ela ajuda na regulagem do transporte dos seres de outras dimensões. Já a haste terra, ela auxilia na manutenção
de um corpo de densidade mais baixa ou outros corpos que eles chegam e necessitam de tratamento. Eles utilizam também, como é uma forma de trabalho deles, é uma grande concha molusca, chama muiuzinho, que serve de comunicação com outros elementais, dos quais possam precisar do serviço que está sendo feito. A concha ela tem um som atípico e, quando tocado, pode tanto pedir um afastamento de qualquer ser ou chamar para perto. Isso tudo depende da forma como ele vai ser tocado. É isso, pessoal, dos Sudões. Algo a acrescentar? Eu fiquei curiosa para saber dessa aparência. Não é? Você cria toda aqui uma figura na sua cabeça e quando você cria, você fala, poxa, não é isso que eu pensei. É um trem mais cabuloso, assim, sabe? Então, é muito viajado, assim. E Não é consigo interessante. essa dimensão, assim, não consigo. Não dá. Nos outros dois estudos, eu fui procurar um pouco de algumas fotos, né, das sereias, das ondinas. Parece a Ariel, É, basicamente. não é assim, né? Não é bonitinho, igual a gente acha que é. Então, realmente, é um tema muito. E o próprio Espírito Encantado, nesse texto, né, nesses 3 capítulos, ele traz que muito do que existe não é revelado. Que a gente não tem essa Hum, noção, né? Esse cognitivo estruturado para tal. Vai com uhum. pouquinhos, né? Então a gente fala, tá, somos seres simples e ignorantes, então tá tudo bem. Então, eu penso assim, né? Nós também aqui temos. Tá dando para ouvir? Tá um pouco, Nós. Agora deu para ouvir? tá um pouco melhor. Deu. Tá, então eu acho assim, né? Porque muita coisa ainda, né? A gente não conhece ainda, né? Do plano espiritual. Muitos Uhum, seres. Então, para nós, assim, vai ser muito novo. Mas a gente tem que saber que em todo lugar da Terra ou do plano espiritual tem seres trabalhando, tem seres em evolução. Então, assim, para nós que estamos aqui na Terra, ainda também tem muitos além da gente, muitos inferiores a gente, assim, eu digo, em evolução. E a gente desconhece, né? Porque a gente não tem, igual a Silvia falou, não tem muita prática de estudar aquilo, de trabalhar sobre, junto com eles, mas estão ali trabalhando, né? Tem que ter esse equilíbrio na Terra. Igual nas matas tem, igual esses que você falou aí agora, que se trabalha no inferior do oceano. Em todo lugar a gente tem que pensar que tem espíritos trabalhando, né, para a uhum, evolução do universo. E só que assim, viajado né? Se for uhum. pensar que é uma viagem grandaça, mas assim, ter a certeza que tem sempre esses espíritos trabalhando na órbita da Terra, ou em qualquer lugar que seja. Então, assim, tem que ter essa fé, né, de confiança e estudar. É o que a gente está fazendo aqui. Estudar para tentar conhecer. É. Mas que é viajado, A própria literatura do Povo d'Água é uma literatura mais escassa. Você pode ver, Sim. não temos muitos materiais, nem na internet, em termos assim de vídeos, artigos, livros. São poucas as revelações que existem, né? Ô, Silvia, mas tem que ver que até, vamos dizer, o oceano em si, vamos dizer assim, materialmente, ele é muito pouco estudado. Eu acho que é 30% que conhece de tudo que tem nos oceanos. Então, se você for pensar, até materialmente, a gente conhece pouco do oceano. Espécies, vamos dizer assim, em matéria que a gente não conhece, que são Uhum, novas ainda. Você imagina, então, espiritualmente, que conhecimento a gente vai ter? Nenhum. Então, é mais complicado mesmo nessa parte, dessa parte aquática, por isso que nem a nós ainda, meros terrenos, vamos dizer assim, temos conhecimento do que ainda é vivo dentro do Uhum. oceano. Imagina quem dirá a nós espiritualmente. Sim. Então, Amandinha, eu já vou passar a palavra para você, mas só para finalizar essa fala do André, eu tive um professor de biologia que ele tem especialização em biologia marinha. Ele falou que quando ele começou o curso, eram 30 pessoas. Terminou ele mais um, porque o pessoal não nossa. dava conta de acompanhar o tanto de coisa que tinha para estudar. E assim, biologia, termos, né, estudo da vida, termos físicos, nada a ver, né, com espiritualidade. Então, é o que você falou, André, se dentro
da categoria oceano, tem uma vasta gama de espécies que a gente nunca nem ouviu e viu. Imagina dentro da espiritualidade, né? Fala, Amandinha. A gente tem uma ideia, né, de que os orixás, eles atuam sozinhos, né, nos campos de força, né? Mas é sempre assim, é uma grande comunhão de todos, né? No mesmo esforço, né? Sim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a atuação em vários outros campos, né? Vou pensar, igual a Amanda falou aí, por esse lado aí, é isso mesmo. Por exemplo, você vê lá, os caboclos trabalham com vários ajudantes ali, vamos dizer assim, ajudantes na mata, nos lugares, essas forças. E Iemanjá também deve ter seus auxiliares lá, como esses aí, para diversos tipos de trabalhos, né? No trabalho, ninguém trabalha sozinho. Então, tem Não, que ter, realmente, como a Amanda falou, essas forças auxiliares ali para estar ajudando. É viajado, né? Mas a bora gente tem, estudar. tem que entrar na viagem junto com eles para O entender. Eduardo trouxe um comentário aqui no chat. Penso que o ser Hum, humano conhece mais o espaço e planetas do que os oceanos. Parece haver um desinteresse proposital em explorar os mares. Fiquei curiosa. Por que talvez esse interesse, Eduardo? Digita aí pra gente. Fala, Camila. Eu ia falar outra coisa, mas vou complementar essa fala. Não é um desinteresse, é a não permissão de adentrar esse universo, eu acho que é né? uma cavidade Porque muito funda. Acho que a gente não conseguiria chegar. Não dá, se a não dá. gente, se a gente pensa que toda a vida na Terra veio da água, que a água é a energia primordial feminina de criação, representando a deusa, que é essa energia da mãe, da grande mãe, que tudo nutre, que Uhum, dá essa vida, o complemento da energia primordial masculina de criação. E o nosso planeta é formado por aí, 70% ou mais de água. A água salgada, né, representa isso, né? Nós temos aí dentro, né, da nossa cosmogonia de orixás, Iemonjá, Iemanjá, para nós dos mares, na África, Senhora das Águas Doces, que desaguam nas águas salgadas. No Gades, a Senhora dos Sete Mares, o oceano conhecido como a Grande Calunga ou Calunga Grande. Então, se a gente faz um comparativo de que toda a vida vem do mar, das águas, e lá é aonde se recolhe toda a vida que se parte, energeticamente falando. Então, a gente precisa ainda caminhar muito dentro da nossa evolução, da nossa sabedoria, do nosso crescimento moral e espiritual para conseguir compreender a vastidão do fundo do mar, do fundo das águas profundas. Né? Existem cadeias e grutas e grandes laboratórios de magos negros que se dão no fundo dos oceanos. uhum. E assim como vão muitos seres de luz para trabalhar em desmanchar esses grandes laboratórios de magos negros, que são lugares muito difíceis de acesso. Não são todos os espíritos que trabalham para a luz que têm o acesso à profundidade do oceano. Então, por isso que o oceano, tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual, é muito misterioso para a gente. E o Eduardo responde aqui no chat que penso que esse interesse proposital se deve às respostas que teríamos caso fosse explorado. Isso não é do interesse de algum, da fala que nosso colega nos traz. Acho que a Camila já É, explanou bem aí a resposta. super. Certo. É igual a Dá gente pra... pensar aqui nos marinheiros, né? São marinheiros, são da água também. São trabalhadores, né?
E esses aí são só que a gente desconhece, vamos pensar assim, né? A gente só não tem um estudo mais igual da Vinhos Marinheiros e vários outros aí que tem do Povo d'Água, é só desconhecimento mesmo, a gente não tem, vamos dizer assim, as leituras, né, a respeito disso, ou não trabalha tanto com eles. Mas se você for pensar, tem os marinheiros e tem outros lá da água, mas que, assim, por exemplo, precisam de lugares, igual a Camila falou, são lugares que não conseguem chegar, são lugares muito, vamos dizer, escuros, às vezes precisa ser desmanchado algum laboratório, alguma coisa que igual a Camila falou, e precisa de seres desse tipo, né? Então, a gente tem que estudar mesmo e confiar que tudo isso existe, que tudo isso faz parte, né, da, dessa egrégora imensa, né, que é essa dos orixás e seus auxiliares, né? Então, até aproveitando a deixa, o próximo assunto que veio nesse material são os marinheiros. E então, assim, já existe um estudo mais aprofundado que foi feito já por alguém, de algum colaborador da Casa de Marinheiros. Então, assim, o que eu trouxe aqui foi mesmo um resumo do que já vem escrito aqui no material, tá bom? Dos marinheiros, eles são espíritos amigos, desencarnados humanos, que gostam de trabalhar em prol da progressão e assim executam as tarefas caritativas. Não necessariamente tiveram a encarnação no alto mar. Alguns podem ter desencarnado em alto mar, outros viveram por muito tempo trabalhando, outros viveram próximos ao mar e assim criaram um elo energético. O fato é que todos tiveram alguma ligação com esse meio e agora querem mais aprender e estar próximo desse misterioso mundo aquático. Os marinheiros têm como principal tarefa o de transportar as energias contidas no terreiro. Por isso, na maioria das vezes, eles são chamados no término dos trabalhos, sempre acompanhados. Aqui menciona muito sobre isso, que nenhum marinheiro trabalha sozinho para plasmar no plano astral o seu barco ou navio como meio de transporte. Aí vai depender de quão carregado está o lugar, né? Para ser um barco ou um navio, levando toda aquela energia densa para os altos mares e ali encaminharem para os espíritos que tratam desse tipo de trabalho, seja para dissipação ou reutilização, dependendo de cada vibração e área de atuação. Aí no texto comenta, tipo, ele leva para o alto mar, aí chegando lá eles, né, definem, esse daqui é o caboclo que vai resolver, esse daqui é um elemental que vai resolver, entendeu? Aqui é um outro fim que vai ter. Então, lá eles se resolvem com relação a isso. Por isso que eles avaliam se vai ser uma dissipação ou uma reutilização. Eles são alegres, eles contam piadas, fazem graças, mas tudo isso é para que as pessoas se sintam à vontade e assim facilitem o trabalho que desempenharão em cada um ali presente. A sensação de maresia simboliza não tão apenas o balanço do barco, mas também o baque da corrente energética, pois conseguem trazer a vibração dos moinhos aquáticos para a transmutação energética necessária, podendo ser sentida pelo assistente quando o mesmo se entrega de maneira integral ao trabalho que está sendo executado. É isso, pessoal, que eu trouxe de informação. Ficou até um estudo mais curto, porque realmente eu não achei material que pudesse complementar os dois primeiros assuntos. E o dos marinheiros, ele estava bem enxugadinho, assim, só falando mais por cima, porque, como eu já disse, já teve um material aqui de estudo que aprofundou mais nesse assunto. E é isso. Muito obrigada. Alguém mais quer comentar, acrescentar? Eu acho que assim, o fato de ter sido sucinta é porque realmente são conteúdos assim muito que elaborados. Sim. Então foi muito bacana, porque trouxe uma elucidação assim um pouco mais visionária, né, para a gente poder aí ter uma noção básica, bem Bem básica, porque realmente não tem muito, não tem muito assunto, né, sobre esse material. Bem... Ó, faltam Para 3 mim foi o seguinte, para o nosso estudo para cair. mim, Paulo ou Andréia levantaram a mão.
Vocês querem, eu vou derrubar o link, aí no próximo bloco a gente faz alguns minutinhos de quem quiser trazer alguma fala, pode ser? Tá bom. Tá certo. É você que para de gravar aí, né? Peraí, deixa eu parar de gravar.